a invasão do Brasil. A invasão do Brasil. O irmão Branham, ele pregou a mensagem A Invasão dos Estados Unidos. E eu gostaria de falar sobre a invasão do Brasil nesta noite, Deus nos permitindo. Amém? Então vamos começar por aqui, meus irmãos. Teremos muita leitura, que os irmãos tenham paciência. Se der sono, vá até o banheiro, lave o rosto, só não caia do banco. Tá certo? Era assim que o pastor Osmar falava, né, meus irmãos? Sabemos que não é fácil, né? Mas que possamos entregar tudo que nós temos, nossa atenção, nossa dedicação a Deus. Que Deus possa falar nas nossas almas nessa noite. Na mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 144, o irmão Branham diz: observe, aprontando o povo, quão perfeito então é a sétima trombeta e o sétimo selo, perfeitamente juntos na perseguição dos judeus. Então vamos parar um pouquinho aqui. O quão perfeito é entre a sétima trombeta, que é a sétima trombeta dos judeus, e o sétimo selo, porque perfeitamente juntos na perseguição dos judeus. Irmão Branham estava mostrando um paralelo, quão perfeito é a sétima trombeta dos judeus, que acontecerá em Apocalipse 11, quando vai manifestar ali aquelas duas testemunhas, um com o ministério de Elias, outro com o ministério de Moisés. Não será uma pessoa com dois ministérios, serão dois homens que manifestarão o ministério de Moisés e o outro manifestará o ministério de Elias. E estes dois homens que surgirão ali em Israel, eles serão judeus, eles não serão brasileiros, não serão de nenhuma outra nação, mas diz o profeta que eles serão levantados da sua própria nação, eles serão judeus, certo, meus irmãos? Então, estes dois homens com estes dois ministérios de Moisés e Elias, eles são a sétima trombeta para os judeus. E quando eles estiverem trazendo a sétima trombeta para os judeus, haverá uma perseguição contra os 144 mil, ao ponto que eles serão mortos, os 144 mil. Então, haverá uma perseguição naquele tempo, onde a besta, que é aquele poder do concílio ecumênico, fará sobre estes 144 mil que ouvirão a mensagem da sétima trombeta, que é Moisés e Elias. Só que quando eles permanecem com a mensagem, então vem a perseguição sobre eles. E o irmão Branham diz então, quão perfeitamente juntos, né, entre a sétima trombeta dos judeus e o sétimo selo, porque o sétimo selo é para os gentios. O sétimo selo, Deus está cumprindo para os gentios. É o último selo que cumpre aqui para com os gentios, onde Deus, então, está chamando a noiva eleita. A sétima trombeta chama as 12 tribos eleitas de Israel, 12 mil de cada tribo. Por isso são 144 mil, 12 mil eleitos judeus de cada tribo, formando 144 mil naqueles dias. Então a sétima trombeta chama os eleitos judeus, da mesma forma como o sétimo selo para os gentios chama a noiva eleita, certo? E quão perfeito é a perseguição entre a sétima trombeta e o sétimo selo, porque
para manifestar o sétimo selo, o que aconteceu? Veio uma perseguição sobre os judeus, em 1942 a 1945, ao qual nós conhecemos que foi a Segunda Guerra Mundial, quando cumpriu o Apocalipse 9. Aqueles 4 anjos que se levantaram, Apocalipse 9, já se cumpriu na Segunda Guerra Mundial, aonde aqueles 4 anjos que soam o sexto selo, aqueles 4 anjos da sexta trombeta, que cumpre com judeus, eles se levantaram neste tempo, da Segunda Guerra Mundial, em 1942 a 1945. Então ali levantou Hitler, Stalin, Eichmann e Mussolini. Eles foram os 4 anjos de Apocalipse 9, que se levantaram para quê? Para trazer uma foram um poder que foi levantado para trazer uma perseguição sobre quem? Sobre os judeus. Hitler queria exterminar com a raça dos judeus sobre a terra. E aonde estava um judeu, ele perseguia e matava os judeus. Era um ódio sobre os judeus. Então, houve uma perseguição para cumprir o sétimo selo para os gentios, da mesma forma como haverá uma perseguição para cumprir a 7ª trombeta para os judeus. Amém? Quão perfeito, diz Mombrana, quão perfeito então é a 7ª trombeta e o 7º selo. Por quê? Perfeitamente juntos na perseguição dos judeus. Porque para cumprir o 7º selo, em 1963, quando cumpriu o 7º selo, que foi a vinda do Senhor, para cumprir o 7º selo, primeiro veio uma perseguição sobre os judeus em 1945. Para cumprir a 7ª trombeta, que é Apocalipse 11, para os judeus, vai haver uma perseguição sobre aqueles judeus eleitos durante aquele tempo. Quão perfeito, diz o irmão Brana, é este paralelo. Note, em Apocalipse capítulo 9, versículo 13, agora ouçam atentamente, sob a 6ª trombeta, Apocalipse 9, 13, sob a 6ª trombeta, observe, presta atenção, meus irmãos, a invasão do Brasil, certo? A invasão dos Estados Unidos. Sob a 6ª trombeta, observe, haviam 200 milhões de cavaleiros que haviam sido presos no rio Eufrates, e que foram soltos na 6ª trombeta, diz o irmão Brana. Agora, não existe 200 milhões de cavaleiros no mundo, não é natural, diz o irmão Brana. Não são cavaleiros naturais, mas ali você apenas anote isto, para que então você possa ler. Tinham peitorais de jaspe, você vai lá em Apocalipse, né? Aqueles símbolos que você vê lá em Apocalipse 9, né? Que o irmão Brano está dizendo aqui. Então o irmão Brano diz aqui, tinham peitorais de jaspe, tinham caudas e final de ponta um ferrão. Vem! E o irmão Brano diz ainda, meus irmãos, que a palavra diz que estes cavaleiros vinham para atormentar aquelas mulheres que cortaram seus cabelos. Certo? Agora, por que isso? Porque, observe, e final de cauda parecido com serpentes. Tudo isso, meus irmãos, é simbólico, isso são demônios. Estes 200 milhões de cavaleiros que foram soltos em 1945, que eles estavam desde a perseguição de Roma sobre os judeus no ano 70,
aonde o general Tito fez jorrar sangue de judeus sobre as estradas ali de Jerusalém. Então aqueles demônios, eles foram presos sobre o rio Eufrates, diz o irmão Brana. E eles ficaram presos por 2000 anos, desde aquele tempo. Esses 200 milhões, meus irmãos, são 200 milhões de demônios. Não são cavaleiros naturais, são cavaleiros espirituais. Eles não eram cavalos naturais. Eles soltavam fogo. E eles tinham peitorais de jaspe. E tinham caudas. E final de ponta, um ferrão, parecido com serpentes. E a cabeça de uma cobra. Em sua ponta um ferrão. Vem! E eram cavalos espirituais, demônios espirituais, cavalos de guerra, que foram presos no Eufrates por todos estes anos. Demônios espirituais, o que era isto? O velho império romano sendo despertado. Em 1945, aquele velho império romano, que quis dominar o mundo naquele tempo, e trazendo ali aqueles soldados romanos, aquele mesmo demônio, meus irmãos, que mataram Jesus, aqueles mesmos demônios, que mataram os judeus no ano 70, é isso que o irmão Brana está dizendo aqui, o velho império romano, sendo despertado, a perseguição dos judeus, aqueles mesmos espíritos, que vieram do inferno, o velho império romano, porque aquele velho império romano, aqueles soldados naturais, eles estavam possuídos por demônios, para poder fazer o que fizeram com Jesus, para poder fazer o que fizeram com os judeus naquele tempo. Eles estavam presos aproximadamente por 2000 anos no rio Eufrates. Não podiam atravessar para a promessa. Uma seita religiosa que estava tentando chegar no outro lado, o Eufrates. Vocês sabem, veio através do Éden, mas eles estavam presos ali, 200 milhões de demônios de perseguição, para poder perseguir os judeus. Então nós temos que saber, meus irmãos, que de 1942 para cá, foi solto do rio Eufrates, 200 milhões de demônios sobre a terra, para trazer perseguição sobre os judeus, para trazer perseguição sobre os homens, para trazer perseguições sobre as mulheres, para trazer perseguição sobre o povo de Deus. Satanás, tudo que Satanás tinha no inferno, meus irmãos, 200 milhões. O que o Senhor Jesus falou daquela mulher, que ela limpou a sua casa, ela que estava possuída por um demônio, e ela então foi liberta daquele demônio, ela foi liberta daquela vida errada que ela estava vivendo, mas ela limpou a sua vida, ela limpou a sua casa, mas ela não encheu aquela casa com o Espírito Santo. Ela foi santificada, mas ela não encheu aquela casa estava limpa, mas não tinha um proprietário ali, para poder cuidar daquela casa. E quando a casa está vazia, o Senhor Jesus falou que vendo aquele demônio, que aquela casa, da onde ele havia saído, sido expulso, ele olha, volta,
e vê aquele irmão, vê aquela irmã que agora está vivendo uma vida santificada, mas ele ainda não foi cheio do Espírito Santo, vê aquela casa vazia, não é assim? Sem terra faz, vê uma propriedade vazia, vê uma propriedade que não está produzindo, mesmo que aquela propriedade não é dele, o que eles fazem? Eles invadem, é uma invasão de propriedade. Agora, isto quem faz, meus irmãos, é Satanás, não é Deus. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entro. Se você não deixar, ele não entra. Agora, Satanás não bate na porta. Satanás arromba a porta da sua vida. Então, o Senhor Jesus falou, meus irmãos, que aquele demônio que saiu daquela casa, que saiu daquela vida, que quando ele vê aquela casa limpa, nossa, que vida que aquela irmã está vivendo, parou de cortar cabelo, parou de passar batom, parou de usar salto alto, parou de usar maquiagem, aquele irmão parou de usar bermuda, parou com isso, parou com aquilo, santificação, parou de fumar, parou de beber, parou com futebol, parou com tudo, não é mais corintiano, não é mais santista, não é mais, agora ele é cristão. Então Satanás olha, mas vê que ali está vazio, que ali não foi cheio pelo Espírito Santo. Então aquele demônio vai e chama mais 7. E voltam para aquela casa e invade aquela casa, invade aquela vida. E ele se torna 7 vezes pior do que era. 7 vezes pior. Agora, meus irmãos, de 1945 para cá, foi solto mais de 200 milhões. Não é 7 demônios, não. Não é 70 demônios, não. Não é 700, 7.000. 200 milhões de demônios. Você vai ver na Bíblia. Que foram soltos, que estavam presos no rio Eufrates. Para quê? Para trazer perseguição. Para quê? Para trazer destruição na vida das pessoas, meus irmãos. Na vida dos crentes. Por isso que Satanás, ele fica ao redor, vendo quem que ele pode destruir. Qual vida que ele vai destruir? Satanás fica ao redor daquele lar, daquela casa, daquele irmão, daquela irmã, daquele casal que está uma paz, está na igreja agora, a vida está uma bênção, e Satanás então ele fica ali ao redor, para poder ver uma brecha, e voltar, e destruir aquele amor, destruir aquele lar, destruir aquele casamento. É a invasão do Brasil, meus irmãos, a invasão dos Estados Unidos, foi que o diabo invadiu os Estados Unidos. A invasão do Brasil é que o diabo invadiu o Brasil. É o diabo, 200 milhões de demônios espirituais para atrapalhar a fé das pessoas, para trazer inimizade para as pessoas, para trazer perversão na vida das pessoas, para fazer com que as pessoas, meus irmãos, sejam enganadas, sejam tapeadas. E Satanás então, ele acaba com tudo. Ele acaba com a moral, ele acaba com o respeito, ele acaba com o amor, ele acaba com o lar. O irmão Branham, na mensagem Almas Encarceradas Hoje, parágrafo 164, o irmão Branham diz assim, meus irmãos: não é terrível? Numa ocasião, no passado, houve um tremendo cidadão americano, que quando o inimigo estava a ponto de tomar o país, este homem se levantou à meia-noite, montou o seu cavalo e foi correndo pelo caminho gritando: o inimigo está vindo, o inimigo está vindo, avisando os americanos. Este homem foi Paulo Revere, que quando os franceses estavam querendo invadir os Estados Unidos, meus irmãos, os franceses queriam invadir a nação americana, queriam tomar o Estado americano. Então aquele homem, Paulo Revere, ele ouviu que o inimigo estava vindo.
E o que ele fez? Ele tomou do seu cavalo, era o meio que ele tinha. E ele saiu cavalgando pelos Estados Unidos, avisando a cada estado, avisando a cada lar, a cada pai de família: se prepara, meu irmão, porque o inimigo está vindo. Haverá uma invasão nos Estados Unidos, porque o inimigo está chegando. Alguém que pode sair na frente e alertar aquele irmão, alertar aquela irmã: para, minha irmã, para, meu irmão. Alertar aquele pastor, alertar aquela igreja, que o inimigo, diz o irmão Brana, aquele homem saiu cavalgando pelo país, pregando, gritando: prepare-se, revestivos de toda a armadura de Deus, porque o inimigo. Aí o irmão Brana diz aqui, meus irmãos: eu também sou americano, e eu também tenho me despertado na meia-noite, mas eu não estou dizendo que o inimigo está vindo, diz o irmão Brana. O irmão Brana diz aqui, foi Paulo Revere: eu também sou americano, e eu estou correndo nesta hora da meia-noite, porém, não gritando que vem, mas já está aqui. Era a invasão dos Estados Unidos, meus irmãos. Só que Deus tinha um americano para poder despertar o povo. Que o inimigo já estava no meio dos Estados Unidos. Que o inimigo não iria chegar. Mas avisando: o inimigo já está aqui. Satanás já está aqui. Aqueles 200 milhões de demônios já estão aqui na nação americana. Dentro das escolas, dentro da política, dentro das igrejas, dentro dos lares, dentro dos hinos. O inimigo já está aqui. Desperta a igreja. E o irmão Brana estava avisando aquele povo pentecostal do seu dia, meus irmãos. Ele também era americano. E na hora da meia-noite, à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo. Este mesmo que anuncia: aí vem o esposo, é aquele que diz: sai dela, povo meu, porque o inimigo já está no vosso meio, pervertendo o homem, pervertendo a mulher. Vamos ler, meus irmãos. Vamos ler. Parágrafo 177, a invasão dos Estados Unidos. O que causa toda esta coisa? O que fez com que todos os ministros atuassem desse modo? O que fez os pregadores profetizarem esta mentira para as pessoas? A invasão dos Estados Unidos. O inimigo já tinha invadido os pregadores, pregando mentiras para o povo, profetizarem esta mentira para as pessoas, pregando que as pessoas vão para o céu e vivendo errado. As mulheres cortando seus cabelos, adultérios, fornicações de namorados, e achando que vão para o céu, meus irmãos. Pregadores que não têm coragem de subir no púlpito e mostrar que o inimigo já está aqui. 200 milhões de demônios, trazendo fornicação, trazendo adultério, trazendo vida errada, trazendo imoralidade, trazendo imundícia. Não lá no mundo, dentro da igreja, dentro do povo de Deus. É a invasão do Brasil. O inimigo também já está aqui. O mesmo Satanás que manifestou na América, meus irmãos, trazendo a imoralidade, trazendo a interpretação na palavra, doutrinas erradas. É o mesmo inimigo que está aqui, invadiu o Brasil. Invadiu o Brasil. O irmão Brand diz no parágrafo 200, a invasão dos Estados Unidos. O irmão Brand diz aqui: eu simplesmente gostaria de permanecer nisso, onde eu tomarei isto um pouquinho mais tarde. Essa invasão, até onde isto foi, invadiu as nossas nações, invadiu os Estados Unidos, invadiu o Brasil. A invasão do Brasil, meus irmãos,
Satanás não está vindo, Satanás já está no Brasil. Satanás já invadiu o Brasil, já invadiu as escolas, já invadiu os lares, já invadiu as igrejas. Satanás já invadiu as igrejas denominacionais. Satanás já invadiu as igrejas da primeira e segunda etapa, do próprio irmão Brana, que crê no irmão Brana. Satanás já invadiu, meus irmãos. Olha as suas mulheres, olha seus homens, olha como se vestem, olha como vivem, olha os seus pregadores, cheios de adultérios, a invasão do Brasil. Satanás já invadiu o próprio povo que crê na terceira etapa, meus irmãos. É uma invasão para trazer imoralidade, para trazer vida errada, para trazer doutrina errada. É o inimigo, meus irmãos. Mas Deus também tem um brasileiro que pode falar: o inimigo não está vindo, mas o inimigo já está no vosso meio. Desperta, meu irmão, desperta, minha irmã, enquanto é tempo. Pare com a vida errada, pare com essa doutrina errada, com esse pensamento errado. Nós temos que ter nossas vidas diante da palavra. Não é hora de interpretações, não é hora de pensamentos humanos, é hora de vida santa, é hora de pararmos com tudo que é errado, meus irmãos. Não tem mais escritura para cumprir com a noiva gentia depois de Apocalipse 10, 8 a 11. Só falta o arrebatamento. É hora de subir, é hora de nós irmos para o rapto. Mas nós não vamos vivendo errado. A invasão dos Estados Unidos invadiu as nações. Satanás invadiu as nações, invadiu o Brasil, invadiu a África, invadiu Portugal, invadiu 7 países que falam português. A invasão do Brasil, Satanás, trazendo perversão, trazendo vida errada. O irmão Brano então diz aqui, meus irmãos, vamos com calma, paciência. Mas o que é que faria uma mãe desejar, ou qualquer pessoa, usar aquelas velhas roupinhas imundas, e ostentando-se diante dos homens? O irmão Brana, minhas irmãs, a mulher, ela tipifica a igreja. A mulher tipifica a igreja. O que faz aquelas velhas roupinhas imundas? Qualquer pessoa usar aquelas velhas roupinhas imundas, aquelas mangas francesinhas mostrando o braço, aquele salto alto, que fazendo a mulher se requebrar. Isso não está certo. Porque Isaías falou que nos últimos dias as mulheres andariam cascavelando. Isso quer dizer rebolando, requebrando, espírito de sensualidade. Isso não é para o seu marido. O irmão Brana diz que este espírito, por isso que Satanás invadiu a vida das pessoas. Este espírito, meus irmãos, é para chamar a atenção de outros homens. Ostentando-se, ela quer parecer bonita. Só que ela quer parecer bonita igual a mulher do mundo, mostrando o seu corpo. Ao invés de você esconder o seu corpo, você quer mostrar o seu corpo. O seu corpo é um véu de santidade para o seu marido. Você não tem que se ostentar bonitona, elegante, se mostrando sensual, vindo na igreja sensual, andando quase que não equilibrando no seu salto alto, com seu cabelinho cortado, ou com seu penteado igual aquela artista de novela. O irmão Brana, quando ele foi lá no shopping, naquela loja, e ele viu ali uma mulher que tinha um penteado, um corte de cabelo, que parecia que tinha um pneu sobre a cabeça. O irmão Brana viu aquela cena lá no inferno. Um penteado, minha irmã,
um penteado, um corte de cabelo. O irmão Branco chegou a passar mal, que teve que sentar aos pés da escada, porque ele viu aquela cena no inferno. Então, meu Deus do céu, é a invasão do Brasil. Satanás tem invadido o cabelo das minhas irmãs, o rosto das minhas irmãs, o corpo das minhas irmãs, o caráter dos meus irmãos. Você é bonita, irmã. Você é bonita, mãe. Eu agradeço a Deus por vocês. Porém, você é bonita. Porém, você não tem recebido o Espírito Santo ali para proteger aquela moral. Você precisa do Espírito Santo para proteger sua moral, proteger o seu corpo. Porque muitas vezes o próprio marido não protege a moral da sua esposa. Está vendo que está pondo um vestido, que está tudo transparente, que a primeira luz do carro, a primeira luz que bater, vai mostrar tudo. E o próprio marido não olha para a esposa e vê, para proteger a sua moral. E essas irmãs muitas das vezes vêm na igreja, se vestindo, mostrando as suas partes íntimas, porque a sua roupa é tão transparente, que quem senta atrás vê tudo, ou quando bate uma luz vê tudo. Cadê aquele marido que vai proteger a moral da sua esposa, a honra da sua esposa? Ah, ela põe uma blusinha que vê sua peça íntima por baixo, o seu decote, a sua manguinha curta. É a invasão do Brasil. 200 milhões de demônios. Mas a mulher, o que a mulher quer ser? Bonita. Quem quer ser feia aqui? Quem quer ser feia, irmãs? Ninguém quer ser feia, né? Nem os irmãos que são feios querem ser feios, né? Nenhum de nós. Em toda criação, sempre o macho foi o mais bonito. O grande leão com aquela juba e a leoa sem a juba, né? Mas quando chega no homem, a mulher é mais bonita. O próprio Deus, quando se fez carne, veio sem aparência, veio feio. Mas a mulher quer se vestir para apresentar bonita, mas para quem? Então o irmão Branco diz aqui, proteger aquela moral. Agora, isso aqui que eu vou falar, minhas irmãs, é o profeta que falou, certo? As irmãs não fiquem bravas comigo. Amém, minhas irmãs? Você estaria em melhor situação se você fosse tão feia que ninguém olhasse para você. Você estaria em melhor situação diante de Deus, diante da sua vida espiritual. Se você fosse tão feia que ninguém olhasse para você, mas que você fosse ao céu, do que você querer se apresentar bonita e qualquer homem na rua te desejar, te cobiçar, você será culpada com ele. Isto é correto, isto é verdade. Observe o que você está fazendo, aquela moral. Satanás invadiu o Brasil. Parágrafo 172. Agora, o que é? O diabo entrou e ele disse que estas coisas para as pessoas. Ele entrou nos pregadores. A invasão do Brasil, a invasão de Satanás no Brasil, a invasão de Satanás nas igrejas. Satanás, o diabo entrou e ele disse estas coisas para as pessoas. Ele entrou nos pregadores
ele está se moldando segundo Hollywood. Um pregador hoje, meus irmãos, eles não têm coragem mais de pregar o evangelho. Eles sobem no púlpito simplesmente para dar espetáculo. Espetáculo. Falar que o povo gosta, para o povo encher a igreja. E que adianta encher a igreja e não ir para o céu, e não ir no rapto, e não ter a salvação da sua alma. Por isso os próprios pregadores denominacionais, você vê no YouTube, você vê na televisão, simplesmente estão ali para dar. O irmão Branco diz aqui, ó, ele entrou nos pregadores, ele está se moldando segundo Hollywood. É para dar espetáculo. O que Hollywood faz? Faz os filmes. É para chamar atenção. É para dar espetáculo. É para fazer show. E pregador joga pano e pula e dança. E pregador imita Michael Jackson. É espetáculo, meus irmãos. Mas não se prega mais o evangelho. Porque se pregar o evangelho, a igreja não enche. A igreja esvazia. Por isso que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3, acabou, meus irmãos. Deus não está preocupado com multidão, não. Deus está preocupado com o eleito. Com o eleito. As mocinhas e as jovens, elas se moldam segundo Hollywood. 177. O que causou toda esta coisa? O que fez com que todos os ministros atuassem desse modo? O que fez os pregadores? Eu já falei. 180. 180. (177). 177. O que causou toda esta coisa? O que fez com que todos os ministros atuassem desse modo? O que fez os pregadores profetizarem essa mentira para as pessoas? Porque fizeram isto anos atrás, que vocês, pessoas metodistas, quando o velho John Smith, pregador, velho pregador, quando o velho John Smith foi carregado ao seu púlpito para pregar o evangelho, e ele pregou um curto sermão de 4 horas. Se nós pregamos 1 hora, se um pregador prega 1 hora, já cansa o povo. O povo já não quer mais ir na igreja de quinta, de sábado, de domingo. É muito cansativo, dá sono. Aquele pastor só grita. John Smith, meus irmãos, foi carregado ao púlpito para pregar um curto sermão de 4 horas. E ele disse, o problema é que me dói o coração, pregando 4 horas, o evangelho, na sua igreja, para o seu povo. Ele disse, as filhas metodistas estão até mesmo usando anéis, joias, em seus dedos. E hoje, elas estão vestidas em shorts, e velhas roupinhas imundas. John Smith, que pregou o evangelho, metodista, de John Wesley. O que John Wesley pregou, meus irmãos? Vida santa, santificação, sem a qual, se você não tiver santificação, você não verá o Senhor. Ninguém verá Deus sem a santificação, porque nós temos que ser separados, e ser santo é ser separado, separado do pecado, separado da imundícia. E hoje elas estão vestidas em shorts, e velhas roupinhas imundas, e elas estarão perfeitamente nuas, dentro de mais 5 anos, se algo não for feito. Se John Smith levantasse, meus irmãos, e visse a sua igreja, usando anéis, joias, vestindo shortinhos, vestidos curtos, o que será que ele acharia da sua própria igreja? Ele que pregou santificação, a mensagem de Wesley. O que o profeta veria em nós, se ele levantasse hoje? O nosso modo de viver, o nosso modo de vestir, o que ele condenou. Se o pastor Osmar levantasse hoje, o que ele acharia de nós, meus irmãos?
como nós estamos vivendo, como nós estamos vestidos. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. O que tem acontecido com vocês, pregadores metodistas, pregadores da mensagem, que não querem pregar mais santificação, não querem pregar mais vida vivida. Ou será que agora não precisa mais de vida vivida? Ah, eu creio em João, e vivendo tudo errado. Ah, eu creio no pastor Osmar, e vivendo tudo errado. Cheio de novelas, cheio de filmes, cheio de esportes. Não vamos entrar no céu assim, meus irmãos. Vocês, batistas, sim, Senhor, escuta isso aqui. O diabo tem derrubado os seus poderes, e ele tem seus espíritos malignos aqui fora. É o diabo, meus irmãos. 200 milhões de demônios está solto. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque se você não é cheio do Espírito Santo, e vocês não compreendem isto, 180, a invasão dos Estados Unidos, a invasão do Brasil, meus irmãos. Vocês fumando cigarros. Vocês, mulheres, e agindo da maneira que estão agindo, aí fora, bebendo, se comportando indecentemente, de maneira que vocês estão fazendo. Agora isso aqui, meus irmãos, não era falando para pessoas mundanas, não. O irmão Brana estava pregando entre os pentecostais, entre o povo da santidade, batista, metodista, pentecostais, e nós temos que pregar para o povo da terceira etapa. Vocês não compreendem que estão envenenando o seu sistema e arruinando todas as gerações que lhe seguirão? O que será de nós, meus irmãos, se nós não pregar santificação mais? Como é que vai estar nossa igreja daqui a final do ano? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Nossas irmãs, como estarão vestindo? Como estarão se portando? Se elas não forem embora até lá? Se meus irmãos não forem embora até lá? Como estarão? Como estaremos? Vocês arruinarão. Parágrafo 184. Tomaram nossas mulheres e as despiram ali nos escritórios. A mulher vai trabalhar fora, ela tem que vestir a roupa da empresa. Lá na empresa, lá tem que usar calça comprida. E a irmã vai e usa calça comprida. 200 milhões de demônios soltos. Você não tem que obedecer à empresa, arruma outro serviço. Você é uma filha de Deus, uma cristã. Agora, isso sou eu que estou falando. Vamos escutar o que o profeta fala. Tomaram nossas mulheres e as despiram ali, nos escritórios, e dirigindo táxis. E para cima e para baixo na rua. Que a mulher alcançou o seu direito, Laodiceia, domínio feminino. Ela tem direitos, ela pode trabalhar, ela pode ter o seu cartão, ela pode ganhar seu dinheiro, ela pode ser independente. Porque agora, minhas irmãs, ela não é mais submissa ao marido, ela não depende mais do marido para comprar uma bala. Porque ela agora é a chefe da casa. Agora é ela que sai para trabalhar. Isso aqui é forte, mas eu tenho que falar. Tomaram nossas mulheres e as despiram ali nos escritórios, e dirigindo táxis, e para cima e para baixo na rua, sendo que elas deveriam estar em casa, diz o irmão Brana. Sendo que elas deveriam estar em casa, detrás do fogão, cozinhando e preparando a janta. O que é? É o diabo.
A invasão está acontecendo. Eu não estou dizendo nada sobre este indivíduo, ou aquele indivíduo. Eu não estou falando nada para indivíduo aqui. Nem para servir para alguma irmã, nem para servir para algum irmão. Eu estou simplesmente pregando a palavra de Deus. Eu estou dizendo que são espíritos imundos, que estão possuindo as pessoas, levando-as diretamente para isto, a fazer as coisas erradas. A invasão dos Estados Unidos. E para nós hoje, a invasão do Brasil. Espíritos imundos, possuindo as pessoas, levando-as diretamente para isto. 186, a invasão dos Estados Unidos. A ruína da igreja. A igreja está arruinada pelo diabo. A igreja, não é mais a igreja só, a igreja católica está arruinada pelo diabo. Não é a igreja denominacional está arruinada pelo diabo. Isso já estão faz tempo, porque deixaram de pregar o evangelho. Não é a primeira e segunda etapa que está arruinada pelo diabo. Agora, meus irmãos, a igreja que está arruinada pelo diabo é a igreja que diz crer na terceira etapa. É a igreja que diz ser da família Brana. É a igreja que diz crer na mensagem de João. Esta igreja. Diz o irmão Brana, meus irmãos. 193 demônios. Você vai até a escola, tem invadido as escolas. Esses espíritos imundos têm invadido as escolas. Você não tem hoje condições de deixar seu filho, sua filha ir para a escola. Só Deus para proteger. Porque a própria política, Satanás entrou na política para a política entrar na escola. E trazer cartilhas ensinando homossexualismo. Que é normal o menininho beijar outro menininho. Que uma menininha é normal se gostar de outra menininha. Que é eles que podem decidir o que querem ser. Satanás invadiu as escolas. Espíritos imundos, demônios. Olhe por aí, pelo país hoje. Olhem aqui vocês pessoas. Vocês protestantes. Parágrafo 208. Vá até as nossas escolas hoje. Veja nossas crianças nas escolas, nossos companheirinhos que vão à escola. Vocês simplesmente deveriam saber o que se passa. Os pais têm que saber o que se passa na escola do seu filho, na escola da sua filha. Porque professores estão tocando neles. Isso está estampado no jornal. Não acontece só em cidade grande, não. Acontece em cidades pequenas também. Extinga, Franca, qualquer cidade, porque Satanás invadiu as cidades, Satanás invadiu a política, invadiu as escolas, invadiu as igrejas. 231, ela está acontecendo, a invasão, a hora está aqui, agora sim, uma hora de decisão, você quer ir no rapto ou não, a vida é sua. A alma é sua. O corpo é seu. Hora de decisão. Não de vir à igreja, porém uma hora de decisão se você vai servir a Cristo ou permanecer morno na igreja. Crente morno, que não tem coragem de tomar uma posição para com Deus. Eu vou viver essa palavra. A partir de hoje, eu não corto mais meu cabelo, diz a mulher. Eu parei com as coisas erradas. E quem vai te sustentar é Deus, minha irmã. Quem vai sustentar você, meu irmão, é Deus. Porque você se posicionou para com a palavra. 241. A invasão dos Estados Unidos. Vamos Branco diz aqui. Não está vendo o quão religioso o diabo é. Porque o diabo invadiu a igreja. O diabo invadiu a igreja. Na terceira etapa. Com doutrinas, com pensamentos, com imoralidade. É a invasão. Você acha que o diabo não invade a igreja?
Se na própria igreja de Jesus o diabo estava lá. Não vos escolhi número de 12. Um, porém, é o diabo. Estava no meio deles. O diabo não é nada de anti. Coisa enorme como o comunismo. O diabo é o comunismo. O diabo é o PT. O diabo é a política. O diabo é a esquerda. Isso já é o diabo. Tudo contra o cristianismo não é. Isto é simplesmente tudo do diabo, seguramente. Porém não é o anticristo. O anticristo é muito religioso. Muito religioso. Foi um espírito religioso que crucificou Jesus. Sempre tem sido um mundo religioso. Um povo religioso. A invasão do Brasil. Satanás invadiu a terceira etapa. Satanás invadiu o povo que diz crer, ser da família Brana. Depois que o pastor Osmar morreu, Satanás desceu. Invadiu pregadores. Invadiu o povo. Aquele mesmo espírito de perseguição que perseguiu os judeus no ano 70. Aquele mesmo espírito de perseguição, meus irmãos. A invasão do Brasil. Depois que o pastor morreu, a casa ficou vazia, o povo ficou vazio sem ter pastor. E agora, o que nós vamos fazer? A invasão do Brasil. Aquele mesmo espírito que trouxe perseguição em 1945. É o mesmo espírito que está trazendo perseguição hoje. Perseguindo os eleitos. Falando mal dos eleitos. 200 milhões de demônios. Cavaleiros, 200 milhões de cavaleiros. Perseguindo diáconos. Perseguindo pastores. Perseguindo o ministério de Franca. A invasão do Brasil. Não está vendo o quão religioso é religioso. Está entre nós. É o povo religioso que estava contra o verdadeiro Cristo. Foram os profetas religiosos que estavam contra Micaías, 400 profetas. É o povo religioso do dia. Nós também cremos em João. Nós amassamos o prei. A invasão do Brasil. É o povo religioso do dia. São religiosos. Perseguem em nome de João. Assim como a igreja católica matava em nome de Deus. Ou você acha que Hitler não perseguiu os judeus em nome da igreja? Perseguiu aos judeus em nome da igreja. Estava fazendo um favor para Deus, em nome de Deus, e perseguindo o povo de Deus, os judeus. Porque este demônio, este espírito, esta invasão, ela é religiosa. Satanás é religioso, meus irmãos. O inimigo não vai vir, o inimigo já está no nosso meio, trazendo divisão, trazendo confusão, trazendo inimizade, trazendo dúvida, trazendo doutrina errada, trazendo interpretação, meus irmãos. Satanás usando pessoas, Satanás usando pregadores. Mas Deus tem um brasileiro que diz: isto é o inimigo, meu irmão. A invasão do Brasil é o povo religioso do dia. Povo religioso do dia não é primeira e segunda etapa mais. Povo religioso do dia é o povo da própria terceira etapa, que prega pastor Osmar, que prega João. Mas eles vêm com uma doutrina errada. Eles vêm perseguindo, falando mal, criticando. É o mesmo espírito de perseguição. É o povo religioso do dia que está contra a mensagem de Deus. Parágrafo 241. É o povo religioso do dia, são religiosos. Vão na igreja, escutam cultos. Amassa o prei.
É um povo religioso, mas que estão contra a mensagem de Deus, estão contra a própria pregação do pastor Osmar, que diz: isto não é doutrina certa. Eles estão contra a mensagem de Deus. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, Senhor, porque ouvimos a tua advertência, Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a tua voz é para que possamos, Senhor, consertar nossas vidas. A tua voz é para que possamos, Senhor, andar nos teus caminhos, enquanto ainda podemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.